Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje entrevista Carlos Eduardo Xavier, nosso secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte. Nós vamos falar sobre as finanças do Estado e sobre as reformas que estão sendo elaboradas no país nessa área. Será a segunda entrevista com Cadu Xavier, a primeira no segundo governo Fátima. Ele é o atual presidente do Concefaz. Meu amigo Cadu, me permita chamar de Cadu, que claro. Você é meu amigo de muito tempo e desde a primeira entrevista é Cadu. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar desse nosso ponto de vista de hoje, que tenho certeza você, meu amigo, você, minha amiga, telespectador, telespectadora, vão gostar imensamente de assistir. Mais uma vez, renovo os agradecimentos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Muitos assuntos para a gente falar, espero que a gente consiga abordar todos esses temas com clareza para quem está nos assistindo. Qual é a diferença, Cadu, do primeiro para o segundo governo de Fátima? Olha, Nelson, a gente em 2019 pegou um estado completamente colapsado, né? Folhas em atraso, muitos atrasos com fornecedores, consignados atrasados, e a gente teve 4 anos para ajustar as finanças do estado, honrar esses débitos, principalmente com os servidores. Isso foi feito, muito trabalho da equipe econômica, de toda a equipe do governo, liderados pela governadora. E agora, em 2023, com a reeleição da governadora Fátima, um novo horizonte se abre, né? Primeiro, porque são mais 4 anos e principalmente pelo alinhamento, né, completo, no cenário político completamente diferente do governo anterior, um alinhamento com o governo federal, que a gente espera que já há sinalizações de grandes obras aqui no estado. Então, eu acho que o primeiro foi de tentar arrumar a casa e esse segundo mandato ele precisa ser de realizações. É isso que a gente tem na nossa cabeça. Como é que está hoje a situação financeira do Rio Grande do Norte? Olha, Nelson, como eu disse na pergunta anterior, a gente vinha num trabalho de equilíbrio das finanças do Estado, mas em 2022, 2 questões, principalmente, trouxeram novamente nuvens, né? Um horizonte mais carregado para o início do segundo mandato da governadora. O primeiro, a Lei Complementar 194, que reduziu o ICMS do combustível, da energia e das telecomunicações, ainda naquele contexto pré-eleição, em que não podemos dizer que foi uma medida eleitoreira, né? Na tentativa do ex-presidente se reeleger, ele reduziu os impostos dessas áreas que são as blue chips, né? São as principais bases de arrecadação dos estados. Isso trouxe perdas de receitas para todos os estados e para os municípios também, não é diferente para o Rio Grande do Norte. E por outro lado também, Nelson, a gente teve uma forte pressão no crescimento de gasto, principalmente com o pessoal. A gente teve, por exemplo, na maior folha do estado, que é o magistério, são os professores, a gente teve 2 pisos na sequência, um de 33% e agora esse ano de 14,95%, que geraram, com outras revisões de carreiras que foram feitas, uma pressão muito forte no gasto com o pessoal. E esses 2 fatores, eles trouxeram de novo um quadro de desequilíbrio pontual nas finanças do Estado, e esse quadro que a gente está vivenciando hoje e a gente busca reverter no segundo semestre. Esses fatos que você elencou, será que, apesar do Estado ter um aumento constante na arrecadação, dificultarem o próprio Estado de honrar esses compromissos? Com certeza. O que está acontecendo, né? Se a gente pegar nos últimos 18 meses, isso é histórico, tá? Que eu vou falar agora, mas um recorte nos últimos 18 meses, a folha do Estado, né, a folha de pagamento do Estado cresceu 30%. Né? A receita cresceu muito, muito abaixo disso. Então, isso é igual na nossa casa, né? O cidadão que está nos assistindo, se você começa
a gastar muito mais do que você recebe, vai desequilibrar as finanças da sua casa. Só que nas finanças públicas tem uma diferença. Na nossa casa a gente pode cortar uma Netflix, uma ida ao cinema, uma ida a um restaurante. As despesas públicas, elas têm uma característica de serem rígidas. Então você não pode reduzir salário de servidor, você não pode demitir servidores, então isso traz uma complexidade muito maior para reajustar essas finanças. E isso é o grande desafio desse ano agora, por isso que eu tenho dito, Nelson, e é algo difícil de dizer num Estado com as características que tem o nosso, que é muito dependente da folha de servidores, né, do dinheiro, do recurso público. Eu tenho dito que não há espaço esse ano para a gente fazer nenhuma concessão mais do ponto de vista de aumento de folha, porque a nossa tarefa no segundo semestre é correr atrás do prejuízo, é fazer a receita crescer e trazer novas divisas para o Rio Grande do Norte. Nesse contexto que a gente vai falar daqui a pouco, a gente está lançando o programa de refinanciamento de débitos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, uma pergunta. O Rio Grande do Norte recolhe os valores do consignado, mas demora o repasse aos bancos. Por que isso acontece? Nelson, vamos lá. Infelizmente, havia um conceito dentro da administração pública que vem de outros governos, né? Como eu falei aqui, a gente recebeu o governo com um débito grande de consignados, de que era folha líquida, né? Você paga a folha e os consignados depois você faz o repasse no momento que você tiver fluxo de caixa. Os consignados hoje, eles, infelizmente, até pelos atrasos de salários que aconteceram lá em 2016, 2017 e 2018, nós temos os servidores muito dependentes deles. Hoje, a gente repassa aos bancos por mês na casa de 68 milhões de reais. Então, esses recursos a gente acaba tendo que trazer para um momento do fluxo de caixa do mês que você consiga honrar esse compromisso. A gente fez agora, no mês de maio, a venda da folha do Banco do Brasil, equacionamos quase que 100% desses débitos que havia no governo do Estado e agora, pontualmente, isso eu tenho dito nas entrevistas que eu tenho feito, a gente está fazendo o repasse numa data que é no dia 5, né, o vencimento é no dia 20 do mês anterior. Então a gente tem passado aí 10 a 15 dias com o consignado bloqueado, mas sempre a gente vai honrar nessa data, em torno do dia 5 ao dia 10, os consignados para que não haja acúmulo de débitos que aí vira uma bola de neve e a gente não consegue administrar isso. Então, até o final do ano, a nossa expectativa é de que faça esse pagamento ali entre o dia 5 e o dia 10, vai haver um períodozinho de bloqueio e no final do ano a gente espera antecipar isso para o dia 5 do mês anterior para que não haja mais bloqueio por parte do Banco do Brasil, que é o maior operador de empréstimos consignados aqui no Estado. Para onde está indo esse dinheiro do consignado, então, nesse período? Nelson, esse recurso ele está indo para o banco, né? A gente repassa ele para o banco. O que está acontecendo é que a gente não está passando assim que faz o pagamento da folha na data de vencimento. Nesses 15 dias, a gente espera uma data de vencimento do ICMS, né, que é o dia 5 de cada mês, que entra um recurso um grande valor e a gente faz o repasse nessa data. Então, o que acontece é que no dia do pagamento da folha, efetivamente não há recurso para fazer o repasse para os consignados. A gente espera uma nova data de entrada de recurso e a gente faz esse repasse, que é o dia 5 ao dia 10 de cada mês. Cadu, quais são, não sei se você pode dizer, mas quais são esses valores? Já disse, são em torno de 68 milhões de reais por mês. 68 milhões por mês. Por mês. Isso é o valor que é descontado do contra-cheque dos servidores que tem que ser repassado para as instituições financeiras. E os repasses dos precatórios? Então, Nelson, a gente tem um plano de pagamento de precatórios que é aprovado pelo Tribunal de Justiça, que a gente precisa cumprir até dezembro de cada ano, né? Hoje, nós temos alguns atrasos nesse plano, mas há o compromisso do governo de honrar esse plano que foi aprovado ainda no início do ano até dezembro de 2023. A gente vem fazendo os repasses através do Fundo Garantidor, né, que é um acordo que nós temos, e o complemento a gente tem alguns atrasos, mas a gente vai cumprir o plano que foi aprovado lá no início do ano até dezembro de 2023, aí a gente aprova um novo plano para o ano de 2024.
Agora, outro tema importante é como é que está o FPE e qual o motivo dele ter diminuído, está vindo essa diminuição do FPE? Então, Nelson, a gente está vivendo um momento que os municípios, principalmente, têm feito grandes movimentações no país todo, não é algo que é exclusivo aqui do nosso estado, porque os repasses do FPE, que pertence ao estado, e os repasses do FPM caíram muito agora em julho e agosto, né? A justificativa que a gente tem buscado enquanto presidente do Concefaz junto ao Ministério da Fazenda, eles colocam que ano passado houve uma arrecadação atípica nesse período de IRPJ, do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, que é a base de arrecadação que é repartida com os estados e com os municípios, e que essa arrecadação não se repetiu esse ano. Então, o que aconteceu efetivamente, principalmente para aqueles estados que dependem mais do FPE, e que são os estados do Norte e do Nordeste principalmente, a gente teve uma redução no valor repassado em julho, num valor menor do que o que foi repassado ano passado. Em agosto se repete novamente. A mesma coisa acontece com os municípios. A diferença dos municípios é que a dependência do FPM ela não se restringe aos estados do Norte e do Nordeste. Todos os pequenos municípios do país, cerca de 85% dos municípios do país dependem do FPM. Por isso essa grita dos prefeitos nos últimos meses que a gente tem acompanhado, não só aqui no Rio Grande do Norte. Porque com a queda do FPE, o FPM também acompanha e cai. Há uma gritaria dos prefeitos imensa. Sim, isso é justificado. Assim, de fato, é muito difícil administrar a finança pública quando você tem uma receita inferior à que aconteceu no ano anterior, né? Principalmente porque as despesas crescem, né? Eu falei aqui anteriormente, aqui no estado, por exemplo, a folha de pagamento em relação a janeiro do ano passado, janeiro de 2022, ela cresceu 30%. Então, se você tem um crescimento tão grande assim de despesa e uma queda na receita, inevitavelmente você vai desequilibrar suas finanças. Com certeza. E aí cria esse embaraço todo, esse problema todo, que eu não gostaria de estar no seu lugar. Nelson, assim, eu tenho, até enquanto presidente do Concefaz, eu tenho levantado algumas discussões federativas, né? Por exemplo, não tem problema nenhum com o piso do magistério, piso da enfermagem, acho que eles são devidos. Agora, eles precisam ser sustentáveis, né? Os estados e os municípios precisam ter condições de pagar esses pisos. E isso tem vindo muito de cima para baixo. Ano passado, por exemplo, o piso do magistério foi 33%, e aqui no estado, a forma de aplicação do piso ela não é só no piso, ela se aplica a carreira toda, inclusive os aposentados, e na maior folha, que é a folha do magistério. Então, não tem como a gente equilibrar as finanças com essas decisões vindo do governo federal, seja ele qual for, foi o ano passado, foi no governo Bolsonaro, esse ano no governo Lula, e os estados e os municípios terem que arcar com esse ônus sem ter uma fonte de financiamento. Muito bem. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro.
de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo. E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite, Posto Pinheiro Neópolis, Posto J Flor 2 Quintas, Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado, Posto Boa Praça Alecrim, Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon, a sua satisfação é o nosso combustível. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o nosso secretário da Fazenda. Cadu, como é que está o aumento da alíquota de ICMS? Olha, Nelson, isso foi uma medida dura que o governo teve que tomar ainda no final do ano passado, nesse contexto da Lei Complementar 194, que reduziu as receitas de ICMS. Um debate muito rígido com a sociedade, nós levamos bastante pancada, eu principalmente, né, mas a responsabilidade nos levou a tomar essa decisão. E os fatos subsequentes mostram que a gente estava correto lá atrás. O que o setor produtivo do Rio Grande do Norte mais bateu na gente era que vocês vão trazer uma diferença de competitividade para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte vai ficar menos competitivo, porque o Ceará, a Paraíba e Pernambuco não tomaram essa medida. Os outros estados do Nordeste todos tomaram. E agora, em 2023, o Ceará já aprovou essa medida. Pernambuco acabou de enviar para a Assembleia Legislativa e a Paraíba também vai fazer, porque todos os estados perceberam que, com a redução da Lei Complementar 194, eles precisavam fazer alguma coisa. Então, nesse contexto, Nelson, e ainda mais agora com os demais estados aqui vizinhos, Ceará, Pernambuco e Paraíba, tomando essa medida também, a minha defesa é que a gente mantenha essa alíquota em 2024, né, torne ela permanente até que venha a reforma tributária, para que a gente consiga lidar com as despesas, com as obrigações que o Estado tem. Então, de forma bem clara, não há uma definição ainda por parte da governadora, mas do ponto de vista técnico, eu vejo claramente a necessidade da gente manter essa alíquota em 20% em 2024. Principalmente por conta do acompanhamento dos demais estados. Primeiro, pela necessidade por causa das nossas despesas, né? A gente precisa ter recursos para honrar com as nossas despesas. E segundo, que os estados vizinhos estão acompanhando, a gente também perde aquele argumento que no longo prazo poderia ser verdadeiro, de que a gente perderia a competitividade se os estados vizinhos se mantivessem com os 18%, mas eles agora estão indo para os 20%, então eu acho que o mais prudente é a gente seguir esse caminho para 2024. Mas não está... não está batido o martelo. E é possível que voltemos a ter o percentual de ICMS anterior? Não, possível é porque a lei hoje, né, ela diz que em 2024 ela volta para 18%. Né? A gente teria que mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Agora, do ponto de vista financeiro, eu acho que o indicado é deixar essa alíquota no patamar de 20%, assim como a Paraíba vai fazer. Pernambuco mandou 20,68% agora para a Assembleia Legislativa, mas a nossa intenção é manter nos 20% a partir de 2024. Inclusive, eu vi uma entrevista do presidente da FEMUR nessa semana com o apoio da Federação dos Municípios, o que é muito importante, porque ajuda também nas finanças dos municípios do Estado. Cadu, como é que estão os repasses da dívida ativa? Então, Nelson, isso é uma coisa que parece mentira, mas é verdade. Os repasses da dívida ativa há mais de 20 anos não eram realizados pelo governo do Estado, né? Pelos governos que passaram, né? Os governos de plantão. A gente retomou esse repasse agora, em maio,
né, tanto da dívida ativa do ICMS quanto a dívida ativa do IPVA. O IPVA a gente começou a fazer o repasse agora em julho e a gente começa a fazer o repasse corrente desses valores arrecadados para os municípios. No caso do ICMS, 25% do valor arrecadado é dos municípios e no caso do IPVA, 50% do valor arrecadado a gente repassa para os municípios. Isso vai ser muito importante também para as finanças dos municípios no contexto do refis que a gente vai realizar agora no segundo semestre. Uma outra pergunta que eu quero lhe fazer é como se deu a venda da folha de pagamento do Estado? Então, Nelson, dentro desse contexto que a gente... Foi um dos diagnósticos que a governadora me convidou para assumir a Fazenda, né? Até então, no primeiro governo, eu exerci o papel de secretário de tributação. Ela agora, em abril desse ano, ela me convidou para unificar as finanças com a Receita, né? A parte da tesouraria com a Receita. E eu, dentro do conhecimento que eu tenho das finanças do Rio Grande do Norte, tinha um diagnóstico de que a gente precisaria de receitas extraordinárias. Nesse contexto que vem a folha de pagamento, que vem o refis também, a gente fez uma venda para o Banco do Brasil, no valor de 354 milhões de reais, né, onde parte desses recursos foram utilizados para quitar os débitos com os consignados que estavam em aberto, e parte a gente vai receber agora em dezembro, cerca de 100 milhões de reais, para a gente cumprir com as nossas obrigações. Aí é discricionário o uso desse dinheiro, a gente vai usar de acordo com as necessidades de caixa do governo do Estado. Você pode repetir como é que foi, como se deu o aumento da folha? Eu falei para você agora há pouco, se a gente comparar a folha de hoje, né, com a folha em janeiro de 2019, houve um aumento de cerca de 30% da folha de pagamento dos servidores, um aumento muito substancial, que infelizmente o crescimento das receitas não acompanharam. Não acompanharam. E quanto foi o aumento da receita? Olha, Nelson, por exemplo, se a gente pegar o ICMS, né, até o primeiro semestre, né, até 30 de junho, o ICMS cresceu 6%. Né? Então, assim, o crescimento da receita corrente líquida ela deu num patamar um pouco abaixo disso, porque o FPE, que é a nossa outra grande receita, que a gente estava falando agora há pouco aqui, ele cresceu num patamar abaixo disso. Então, assim, passou longe das nossas receitas acompanharem o crescimento das despesas. Sobre o custeio, como é que estão as finanças? A gente tem tentado dar alguma previsibilidade para as unidades gestoras do Estado. Eu, quando assumi a Fazenda, lá em maio, né, eu conversei com todos os gestores, né, tentando criar, né, no fluxo de pagamento do custeio, alguma previsibilidade. A gente pega, até por essa dificuldade que a gente teve no final do ano passado, no início desse ano, a gente pega um quadro com um acúmulo de débitos, né, quando eu assumi, a gente tinha em ordens bancárias geradas e não pagas cerca de 300 milhões de reais, e a gente está tentando nesse período dar uma previsibilidade para que não se acumulem novos débitos. A verdade é que agora, em julho e agosto, devido à queda do FPE que eu coloquei aqui, a gente volta a ter alguns acúmulos. A gente está tratando isso com muita transparência com os fornecedores para tentar equacionar essa questão, e aí vem de novo o contexto das receitas extraordinárias, para que a gente chegue no final do ano com a condição dos fornecedores numa situação melhor do que elas se encontram hoje. Cadu, uma pergunta que não me quer calar. Qual é a sua visão, expectativa, inclusive, sobre refis? Olha, Nelson, o refis, esse refis que a gente está realizando agora, que a gente enviou o projeto para a Assembleia Legislativa, a gente espera e conta com a aprovação pelo Poder Legislativo Estadual, é o maior refis que já foi realizado aqui no Estado. Nós temos reduções de até 99%. 99% de juros e multas, no caso do ICMS, do IPVA, de débitos do ICMS e IPVA. No caso do ITCD, Nelson, que é o imposto sobre transmissões de causa-mortes e doações, a gente tem a redução de 50% do imposto, né? Uma redução temporária, né, até 31 de dezembro, onde vai permitir que aquelas famílias que têm
heranças a regularizar, aquelas famílias que querem fazer planejamento de doações em vida para já transferir o seu patrimônio, vai ser uma grande oportunidade para que isso seja realizado, porque a gente está falando de 50% de redução do imposto. Então a gente espera uma grande adesão a essa questão do ITCD também agora no segundo semestre. Então é uma grande oportunidade de quem tem débito se regularizar, no caso do IPVA, ICMS, e no caso do ITCD, quem tem patrimônios a transferir, é uma grande oportunidade também que a gente vai ter uma grande redução, 50% do valor do imposto. Então nós estamos muito otimistas, é uma grande oportunidade. A nossa expectativa é que seja uma adesão acima do que foi o último refis, que foi mais de 50 mil contribuintes aderiram ao programa. A gente espera bater essa meta e bater também a arrecadação. Em 2020 foram cerca de 200 milhões arrecadados. A gente está com a meta de conseguir algo em torno de 400 milhões de reais. E a gente vai trabalhar para isso com ampla divulgação. A gente montou um refis bem atraente, então a gente espera ter um grande resultado do ponto de vista de arrecadação com esse programa. Quando é que ele vai entrar em vigor? A gente espera, né, que a Assembleia aprove ainda na primeira quinzena de setembro, para que agora em setembro já seja possível os contribuintes aderirem a esse programa. Que beleza. Agora, o salário dos servidores. É uma coisa que eu também tenho que fazer essa pergunta a você. Continuarão sendo pagos normalmente? Nelson, essa é a grande bandeira do governo da professora Fátima. É a nossa principal prioridade e a gente está trabalhando com todas essas iniciativas para honrar o pagamento dos servidores conforme o calendário de pagamento, inclusive, Nelson, com o pagamento do 13º, diferentemente do que foi ano passado, a gente está trabalhando muito para que ele seja pago dentro desse ano, que a gente não vá até o dia 10 de janeiro. Então, todos os esforços dentro do governo são para cumprir o calendário de pagamento, conforme anunciado lá em janeiro, inclusive com o pagamento do 13º dentro do mês de dezembro. Uma ótima informação que você está dando para o telespectador e a telespectadora. É um grande desafio, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu desejo que você consiga. Eu tenho certeza. Não sou só eu, né? Tem toda uma equipe trabalhando. Assim, eu tenho uma forma de trabalhar que não individualizo os méritos. Né? Então, assim, a gente tem uma grande equipe por trás trabalhando. Esse refis foi elaborado por vários técnicos da Secretaria de Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado, e a gente tem certeza que a gente vai ter um grande sucesso com esse programa, garantindo o pagamento dos servidores dentro do mês, o 13º e também melhorando a situação dos nossos fornecedores aqui no Estado. Cadu, o programa Ponto de Vista é muito rapidinho, são só 30 minutos, mas eu tenho muitas outras perguntas a lhe fazer. A pergunta que não me quer calar é, você concorda em fazermos um outro programa na próxima semana, sequenciarmos, para a gente concluir as perguntas todas que continuam pendentes? Com certeza, estamos aqui para trazer informações para os seus telespectadores e é um prazer participar desse programa, então vamos lá. Vamos lá. Então saiba que haveremos de continuar com a entrevista com Cadu no próximo domingo, colocando outras questões para que ele responda para nós, você telespectador e você telespectadora. Cadu, então vamos encerrar esse programa de hoje. Eu volto a palavra para você se dirigir ao telespectador e à telespectadora. Dizer que foi um grande prazer a gente ter a oportunidade de falar das finanças do Estado com transparência, Nelson. Acho que isso é fundamental. E trazer uma visão de otimismo para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte hoje tem uma gestão comprometida e que a gente espera cumprir com os nossos compromissos, conforme colocamos aqui durante o programa. E desejo sucesso, continuado êxito. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua costumeira audiência. Saiba que o próximo programa continuaremos essa entrevista com o secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é bom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.